Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós estamos ainda no sétimo capítulo e vamos tratar do subitem A Infância. Vamos juntos? Então Kardec pergunta assim aos espíritos, questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto? Respondem os espíritos. Pode ser até mais desenvolvido, se já fez progresso anterior. Apenas os órgãos em desenvolvimento o impedem de se manifestar com plenitude. Assim, o espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Né? Então, pode ser inclusive mais evoluído do que a gente. Né? A gente não está nessa fase de transição planetária que a espiritualidade nos diz que esses espíritos que estão vindo agora, né, essas crianças, já são crianças que estão mais evoluídas que a gente, né? Por quê? Porque já tem uma vibração superior para estarem de acordo e auxiliarem, né, a esse momento, né, na qual a Terra sobe, né, vamos dizer assim, uma oitava, né? Então, a Terra subindo para uma quinta dimensão, espíritos mais elevados são necessários para povoar essa terra, né? Nós aqui estamos com um pé na expiação e prova e um pé no mundo de regeneração, mas eles que continuarão, né? 380. Sem considerar a limitação dos órgãos infantis, o espírito de uma criança em tenra idade pensa como uma criança ou como adulto? Respondem os espíritos. Quando criança, os órgãos da inteligência ainda não estão desenvolvidos, portanto, não podem dar ao espírito a intuição própria de um adulto. Assim, na infância do novo corpo, o espírito fica com a inteligência bastante limitada até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que a encarnação produz no espírito não cessa subitamente com o nascimento. Ela se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Isso a gente já aprendeu, né? Quando nós estamos na erraticidade, vindo para a nova encarnação, nós ficamos um tempo, né? Que a chama de perturbação da encarnação. A gente tem a perturbação quando retorna, né? Da desencarnação, quando retorna para a vida espiritual, e a perturbação quando sai da vida espiritual e vem aqui para encarnar, né? Neste momento estamos encarnados na Terra. Então essa perturbação leva um tempo também para, vamos dizer assim, assentar o espírito nessa nova vivência, né? Na carne, que é muito diferente de que quando nós estamos no mundo espiritual. 381. Quando a criança morre, o espírito retoma imediatamente o vigor que possuía antes? Ou seja, né, era uma criança, morreu, ele já volta a ser adulto, por exemplo, como numa vida pregressa? Respondem os espíritos. Sim, pois o espírito se livra do corpo físico, que era para ele uma espécie de limitação. Entretanto, só adquire a plenitude da sua lucidez depois de estar totalmente separado do corpo físico, ou melhor, quando não existir mais nenhuma ligação prendendo o espírito ao corpo. Né? A gente já aprendeu sobre isso, né? O momento da desencarnação, dependendo de como nós vivemos, nós morremos, né? E aí, se estivermos menos materializados, mais espiritualizados, né, tudo isso facilita a nossa transição. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Pode ser uma criança, né? Criança para nós aqui, neste momento. Desencarnou, desconectou do corpo, volta a ter a sua consciência, né, em sua plenitude. Isso é natural. Acabei de dizer, perturbação da encarnação, perturbação da desencarnação. Muito bem. 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com a limitação de seus órgãos, que os seus órgãos lhe impõem? Respondem os espíritos, não, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito e está de acordo com os planos do Criador. É um período de repouso para o espírito que reencarna. Porque assim, não é mole, né? A gente fala tanto da desencarnação, mas a reencarnação é mais complexa. Então assim, você está, né, no seu perispírito, seu espírito, com o seu perispírito, então com a sua individualidade, no mundo invisível, mundo espiritual, como queiram chamar, e aí ele tem que se materializar. Esse trabalho aqui é um trabalho árduo para o espírito, não é fácil. Então lá ele está pleno e consciente de tudo. E aí ele vem, então, se diminuindo, né? Diminuindo, aí vem, ele nasce aqui,
E aí ele recomeça com o véu do esquecimento. E aí ele já não tem aquela visão do todo. Ele já não tem mais aquela leveza do perispírito. Então ele vai ter o corpo físico, ele vai ter o duplo etéreo, ele vai estar sob a lei da gravidade, sobre essa vibração muito mais, infinitamente mais grosseira, né? Do que do plano espiritual. Então não é fácil. Na verdade, dizem, né, que muita gente tem medo de morrer, mas tem mais gente que tem medo de encarnar, que é mais difícil. Encarnar é mais difícil, né? Desencarnar é mais fácil que reencarnar. Então, é isso. Ele tem esse período, então ele vem, e aí ele tem esse período da infância para se adaptar, né, à nova realidade, porque é uma realidade mais difícil para ele do que estar na erraticidade. 383. Que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Respondem os espíritos. Uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância, ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis pela sua criação. Aí aqui ele está chamando a atenção no seguinte: nós sabemos que nós estamos aqui em expiação e prova, em que pese com o pé ali na transição, ainda estamos em expiação e prova. E quando nós nascemos aqui, nós nascemos ou para expiar ou para provar. Logo, nós não somos espíritos puros. Eu imagino que vocês já sabiam disso, né? Mas é bom destacar, nós não somos mais espíritos puros. Não somos ainda, né? Somos mais não, porque nós seremos, mas ainda não somos. Então é natural que nós sejamos espíritos que tenhamos muitas mazelas na nossa jornada. Então a importância aqui da infância é que o espírito está meio perturbado de ter saído da espiritualidade. Está começando a se acertar por aqui. Então ele está nesse momento mais maleável, mais acessível, está assim meio conectado com a espiritualidade, meio conectado aqui. Nesse período ele está mais acessível à educação dos pais, à orientação dos pais. Por isso, pais aqui, né? Já falando pais, mas os responsáveis. Pode ser um tio, um amigo, um primo, a gente não sabe. Mas aquele que é responsável pela criação daquela criança. Não necessariamente é a mesma pessoa que trouxe a criança à vida, né? Então, aquele que é responsável por essa criança, esse período é essencial. Tem que ser feito com atenção, feito com carinho. E se tem conhecimento da espiritualidade, com mais dedicação ainda. Porque nesse período é o melhor período. Vocês já ouviram falar? Muito comum isso. Falam, nossa, a criança era uma criança tão boa. Aí, de repente, ficou um adolescente tão estranho. Não, nem parece que aquele adolescente é aquela criança, né? É porque, na realidade, quando ele vai chegar na adolescência, ele já está mais apto a aquele espírito. Diferente da infância, ele já está totalmente instalado. Vamos dizer assim, né? Chegou um morador, ele está totalmente instalado. Então, ali é quem se é. Quem é aquele espírito. Na infância, ainda estava se instalando, entendeu? Como se nosso corpo fosse uma casa. O morador estava se instalando, não tinha nada ainda. Excelente momento para atuar positivamente. Depois, ele já totalmente instalado, aproveitou, não aproveitou. Vai ter dificuldades aí no convívio. Está certo? Gente, por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima.